Olá! O brasileiro tem até o fim do mês para prestar contas com o Leão. Não tem como fugir. Todo ano o contribuinte precisa dizer quanto ganhou, quais foram os gastos com educação, saúde, se comprou ou vendeu bens. Ainda que seja um compromisso que se repete todo ano, sempre fica alguma dúvida, principalmente para quem vai declarar pela primeira vez. Por isso, o programa desta semana reforça o passo a passo para fazer o documento. Como prestar as informações de forma clara e correta para não cair na malha fina. Um especialista responde às perguntas. Veja quais os casos em que a pessoa fica isenta de pagar o imposto. As decisões da Justiça nos processos que questionam a obrigatoriedade do pagamento. E ainda, contribuintes na malha fina. Alguns são acusados de sonegação fiscal. Que tipo de crime é esse? E quais as penas previstas para quem tenta burlar a lei? O STJ Cidadão sobre Imposto de Renda começa agora. Você já fez a declaração de imposto de renda? Se não, atenção! O prazo se encerra no dia 30. Acompanhe nosso passo a passo para fazer tudo direitinho, principalmente se é a primeira vez que vai prestar contas ao Leão. A Receita Federal calcula. Este ano, cerca de 28 milhões de brasileiros vão fazer a declaração de imposto de renda. Mas o que é essa declaração? É uma prestação de contas que cidadãos e empresas fazem com o governo no início de todo ano. Em geral, eles informam quanto ganharam, quanto gastaram e quanto tiveram de imposto descontado todos os meses. É com base nesses cálculos que se deduz uma porcentagem da renda média que vai para o governo federal. Mas nem todos são obrigados a declarar. No caso do contribuinte pessoa física, como chamamos, olha só as regras. São obrigados a entregar imposto de renda quem, em 2013, teve rendimentos tributáveis acima de R$ 25.661,74. Ou ainda que não tiveram esse montante de rendimento tributável, mas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 40 mil, tiveram posse de bens em 31 de dezembro de 2013, acima de 300 mil, tiveram, por exemplo, o investimento em bolsas, né, compra de ações, tiveram um ganho de capital na venda de um imóvel. Todos esses estão sujeitos à entrega da declaração até 30 de abril. Quem estiver fora desse modelo está isento de fazer a declaração? O contador chama a atenção para um detalhe. A nossa orientação é o seguinte: se o funcionário ou contribuinte teve, durante o ano, pelo menos um mês de retenção, ele não é obrigado a declarar. Porém, ele teve o valor retido. Deve-se, então, ele declarar. Por quê? Porque ele consegue restituir aquele valor. E quando fica comprovado que o valor retido na fonte ou pago durante o ano foi maior do que deveria, o contribuinte tem direito a receber isso de volta. É a chamada restituição. Na declaração simplificada, a restituição é padrão. Mesmo que você tenha inúmeras deduções, não aufere no valor a restituir. Já na completa, não. No modelo completo, você pode usar todas as suas deduções. Despesas com saúde, educação e dependentes. Aí aufere-se no resultado da sua restituição. No passado, fazer a declaração era considerado por muitos como difícil. O documento era feito à mão, só com o auxílio de uma calculadora ao lado, sinônimo de desespero. Oswaldo lembra bem dessa época. Algo de pânico para as pessoas, né? Porque era elaborada em papel, em formulários, teria que ser adquirido ou em papelaria, dentro da Receita Federal, mas nem sempre estava disponível esses formulários. Então tinha que ir na papelaria, comprar esses formulários e preencher manuscrito à mão, a caneta, com letras imprensas, de forma, né? Ou então em máquina de escrever.
Só que esses formulários, ele tinha espaço mínimo para colocar as letras, eram uns quadrados que você não podia sair dessas margens, né? Então, era para se fazer uma declaração, além da preocupação que o contribuinte tinha em relação aos seus números, aos dados, era a forma de preenchimento, né? Qualquer rasura tinha que fazer uma nova. Tinha que fazer uma nova, não podia haver rasura. A pessoa tinha que comprar sempre 2 ou 3, né? Então, quer dizer, a dificuldade de preenchimento, de calcular o valor do imposto a pagar ou a restituir, e isso aí não dispunha automaticamente desses dados, dessas funções. Então, a pessoa, quando chegava no momento de calcular, tinha que se calcular isso aí, né? E também na entrega, né? Você tinha que ir no banco e fazer a entrega da sua declaração de imposto de renda, ou então na agência da Receita Federal. Isso complicava, porque tinha filas, né? Hoje tudo mudou. Em plena era da tecnologia, a internet veio dar uma mãozinha e tanto. Facilitou muito, muito, muito. É como eu disse, hoje é autoexplicável a declaração de imposto de renda, além de ter um tutorial dentro do sistema, se eu tiver dúvida no preenchimento, mas fatalmente ela é conduzida para preencher corretamente, porque se der algum problema de preenchimento, alguma falta de dado, algum número errado, vai dar, a própria, na hora de verificar as pendências, vai acusar um erro antes da entrega. Então, ela mesmo policia, o sistema policia a pessoa, né, para entregar corretamente. E para que as dificuldades sejam menores, existem alguns meios que o contribuinte pode procurar para não cometer erros e também não ser pego de surpresa. De acordo com o próprio banco de dados da Receita, os maiores erros encontrados na declaração são digitação de número errado, uso de deduções sem o documento fiscal que comprove. O que acontece é o seguinte, muitas pessoas, quando fazem uma declaração dessa, que às vezes sem conhecimento do próprio contribuinte, o autor da declaração coloca deduções lá, inventa alguns valores, algo para a pessoa poder restituir, ela pensa o seguinte, se eu recebi está tudo ok. Porém, a Receita tem até 5 anos para poder cobrar desse contribuinte. E as multas são elevadíssimas, é de 75% a 200% do valor. Então, no caso de dúvida, mesmo que o contribuinte já tenha feito a declaração e agora, não possa ser feito, está errado, procure retificar antes do prazo final, que é o dia 30 de abril. Foi pensando em facilitar a vida de quem vai fazer a declaração de imposto de renda que a Receita Federal mostra no site o passo a passo. E neste ano, com novidades. Neste ano, a Receita implementou a declaração pré-preenchida. O que é essa declaração pré-preenchida? Ele receberá aqueles que têm certificado digital, acessarão o ECAC, né, que é o atendimento virtual, na página da Receita e terão lá suas informações do arquivo da declaração pré-preenchido com rendimentos do ano de 2013 e ainda todos os seus dados, inclusive de bens. Com isso, ele importará para o programa gerador e enviará essa declaração. Eu repito, só para aqueles que têm certificado digital. Uma outra novidade também para este ano é a ampliação da declaração para tablets e smartphones. Eu diria que neste ano ela atinge mais de 90% dos contribuintes, aqueles que não puderam ano passado importar a declaração do ano anterior, esse ano já poderão fazer a importação, poderão também declarar rendimentos em pessoa física. Ela fica restrita apenas àqueles que tiveram ganho de capital, por exemplo, atividade rural, aqueles que precisam ter um anexo, que são, na verdade, um contingente pequeno de contribuintes. Esse smartphone permite, né, e no tablet também, que ele faça essa declaração em qualquer ambiente que ele estiver. A partir desse ano, toda a declaração é online, é feita via internet. Daniel passou em concurso público no ano passado e agora, por conta da renda, está obrigado a fazer a declaração. Eu já dei uma olhada, né, nas documentações que eu precisaria separar para esse ano e já separei as despesas que eu tive no ano passado com plano de saúde, né? Como eu estava estudando ainda para concurso, não tinha plano de saúde. E as outras documentações, as outras despesas dedutíveis eu não separei, até porque, como eu sou solteiro, não tenho filhos, não tive gastos com educação, então só essa parte dos gastos com a saúde.
quanto ao prazo. Você sabe que o último dia é dia 30 de abril. Tô sabendo que o dia é 30 de abril, mas bem antes disso já pretendo fazer a minha. Quem deve ao leão fica sujeito às penalidades. Bom, quem não entregar a declaração até 30 de abril fica sujeito à multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido, e uma multa mínima de R$ 165,74, mesmo que ele não tenha imposto apurado. E no próximo bloco, todo cuidado é pouco para não cair na chamada malha fina ou ser acusado de sonegação fiscal. Eu volto já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Uma coisa é cair na malha fina, outra é cometer crime de sonegação fiscal, uma prática prevista na Lei 8.137 de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária. Eu fui conferir. Veja a reportagem. José perdeu o emprego. Depois de um acordo com a empresa na justiça, recebeu cerca de R$ 7 mil em direitos trabalhistas. Caiu na malha fina da Receita Federal, mas só descobriu 2 anos depois. No acerto judicial, ficou acertado que a empresa ia arcar com os encargos, né? De INSS, imposto de renda e tudo. Feito isso, o juiz me deu a certidão para mim poder declarar. Eu declarei. E depois de muito tempo eu descobri que a empresa tinha recolhido no CNPJ dela e não no meu CPF. E eu só descobri quando eu precisei usar o meu nome, né? Chegou as cartas da Receita e não dei muita bola. Tinha feito a declaração. O valor da dívida mais do que dobrou. Eu tinha declarado no meu CPF um valor lá de 7 mil e poucos reais. Quando eu fui ver, já estava em 15 mil e poucos reais. Aí, o que acontece? Tive que contratar um advogado para ele entrar com um pedido de contestação, né? No ano passado, mais de 15 mil contribuintes tiveram as declarações de imposto de renda retidas pela Receita Federal. Eles caíram na temida malha fina, alguns por descuido ou erro de informação, como foi o caso de José, mas outros tentaram fraudar a declaração do IR para pagar menos imposto ou aumentar a restituição. O vice-presidente de fiscalização do Conselho Federal de Contabilidade conta que os profissionais que tentam burlar o fisco são investigados e podem até ser impedidos de exercer a profissão. Mas nem todos os casos chegam ao conhecimento do Conselho, porque contam com a conivência dos clientes. O cliente, quando ele procura um profissional, e isso não é uma coisa errada, ele quer o quê? Ele quer pagar menos possível ou restituir o mais possível. É legítimo, é nosso isso querer buscar. Quando essa alternativa ela passa por uma sonegação, passa por alguma coisa ilícita, ilegal, fora dos preceitos que a legislação tributária permite, nós vamos partir para uma sonegação que muitas vezes o contador, o profissional da contabilidade, ele orienta, alerta, mas o contribuinte aceita. Nesse primeiro momento, quem vai sofrer esse dano é o próprio contribuinte, que vai cair na malha fiscal. Agora, ele sendo partícipe disso, dificilmente ele vai denunciar aquele que confeccionou a sua declaração, que pode ser sido um profissional da contabilidade.
E aí o Conselho nem fica sabendo disso. E não ficando sabendo, nós não temos nem o que fazer, o que agir, como punir esse profissional. Quem presta uma informação falsa na declaração de ajuste anual do imposto de renda responde por crime de sonegação. O entendimento é da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que julgou recurso do Ministério Público Federal contra a condenação de uma contribuinte do Paraná. De acordo com o processo, ela prestou declarações falsas sobre despesas com serviços médicos por 2 anos consecutivos e conseguiu um abatimento de mais de R$2.000. Por isso, para o Ministério Público, ela deveria responder por estelionato. O ministro Sebastião Reis Júnior foi o relator do caso. Ele destacou que a restituição indevida foi consequência das informações falsas. E como o débito foi pago em 2010, houve a extinção da punibilidade, como previsto na Lei 10.684 de 2003. Eu penso que o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência majoritária, está corretíssima nesse ponto de que houve uma fraude fiscal, ou seja, houve essa fraude, mesmo que a finalidade seja a restituição, se completa ali o tipo do artigo 1º da Lei 8.137, porque houve omissão e sempre para essa finalidade primeira, que é da redução e a supressão tributária. Está tudo dentro de um contexto só e o crime deve ser o crime contra a ordem tributária e não o estelionato, que deve ceder, nesse caso, para o crime fiscal. Diferentemente de outros crimes, o crime contra a ordem tributária, a sonegação fiscal, mesmo o crime de apropriação indébita tributária, esses são tipos de crimes em que há sempre um perdão do Estado. Enquanto que alguém se furta um objeto de um lugar, por mais que ele queira devolver, se arrependa, pode até ser importante na aplicação da pena, mas ele responde pelo crime. No caso da fraude para fins fiscais, o crime contra a ordem tributária, o Estado vem implacavelmente, cobra uma multa pesadíssima e se a pessoa tiver condições de pagar, paga tranquilamente, se resolve o problema criminal. Em um ponto, todos concordam. Com o cruzamento de dados cada vez mais eficiente, a sonegação fiscal é um crime que não fica impune. Transações envolvendo imóveis, os cartórios informam a Receita. Transações financeiras, já está informada a Receita. Área médica, informada. Então, tudo isso a Receita já sabe. A gente apenas ajusta, verifica qual é o modelo e entrega a nossa declaração. Não tem mágica, não compensa o risco e você pode aí cair numa situação de pagar, além do que você devia, uma multa punitiva que pode chegar à casa dos 150%. E quem não paga a dívida pode pegar até 5 anos de prisão por crime contra a ordem tributária. Empresas que estão falidas ou pessoas físicas que não têm, que a dívida já com correção monetária e multa está a mais de R$100.000, R$200.000, porque o fisco realmente não abre mão da sua multa, da correção monetária, de tudo que foi suprimido, e a pessoa então se sujeita realmente a uma ação penal e ela vai ter que ficar com uma dívida tributária e aí também uma responsabilização criminal se for condenada, numa sanção de 2 a 5 anos e uma multa criminal ainda por cima. E aqueles que já caíram na malha fina, seja por desatenção ou por prestar informação errada do contribuinte ou fonte pagadora, sabem muito bem do que estamos falando, não é, José? Eu fiquei com minha vida toda amarrada. SPC, Serasa, CADI, né, dívida ativa, não podia fazer nada. Eu fui lá e fiz um acordo, parcelei, pelo menos eu paguei só metade da dívida. Graças a Deus, totalmente resolvida. Não tem mais problema nenhum com a Receita, graças a Deus. Você fica até com medo na hora de declarar de novo, de botar uma vírgula fora do lugar e acontecer tudo de novo. Até porque quando acontece isso, durante os próximos 5 anos, você fica sob o olho da Receita, né? E daqui a pouco, veja o que diz a lei quanto à isenção do imposto de renda. Você vai ver as situações em que o brasileiro não precisa pagar nada. Os detalhes no próximo bloco. Não sai daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais.
Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Pessoas com doenças graves não têm que pagar imposto de renda. Está na lei, mas não vale para toda doença. Tem que estar na lista. E quando o contribuinte vai atrás do benefício e não consegue, ele procura a justiça. Foi o caso de um aposentado de Mato Grosso. O que você acha do imposto de renda? É uma fonte muito importante para o governo. É um sistema de controle que saber que realmente o destino daqueles que são ricos, são pobres, é uma forma de controle do governo. O imposto de renda é necessário em qualquer situação, em qualquer país, você tem a obrigação de pagar. Primeiro, o imposto é injusto, né? Acho que todo mundo acha isso. Mas o processo de declaração, esse ano foi mais tranquilo. Declarei já faz algum tempo, então só esperando a restituição. Foi no exame de rotina que Ângelo descobriu, é portador do vírus HIV. Primeiro veio o susto, depois veio a fase de aprender a lidar com a doença. Ângelo foi aconselhado por amigos a se aposentar e ir atrás de outros direitos. E eu me aposentei por invalidez no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E me disseram, lá mesmo, um órgão empregador, que por essa condição eu teria a isenção de imposto de renda. E eu fiz um requerimento e foi aceito esse requerimento. A isenção do imposto de renda que Ângelo conseguiu está prevista em lei. A Lei 7713, de 88, no artigo 6º, lá tem a listagem das pessoas, por exemplo, os portadores de enfermidades incapacitantes ou aquelas enfermidades listadas na legislação tributária. Mas vale lembrar que antes a lei não beneficiava qualquer doença. Para ilustrar isso que eu estou falando, é muito recente, em termos comparativos, a inclusão, por exemplo, da doença chamada de AIDS nesse rol, que não estava nesse rol. A AIDS foi incluída na lista de doenças graves que permitem a concessão do benefício em 2004. Esse auditor da Receita Federal explica que qualquer pessoa que seja aposentada, portadora de moléstias consideradas graves e ganhe até R$40 mil, devem correr atrás dos seus direitos. É necessário que haja cumulativamente as duas coisas, ele esteja aposentado e doente. E os outros rendimentos que ele receba, que não sejam oriundos da aposentadoria, serão tributados normalmente. Aplicação financeira, aluguel e qualquer outro rendimento será tributado normalmente. E como conseguir o benefício? A pessoa precisa comprovar que está incapacitada de desempenhar as funções, o que é feito por meio de uma perícia. Então, o que ele vai fazer, a pessoa vai fazer? Sendo ele doente e aposentado, vai procurar a fonte pagadora da aposentadoria dele para ser mais rápido, ou um serviço público de saúde, qualquer serviço público de saúde, para que seja feito um laudo pericial e atestada a doença dele. Com esse laudo, ele será isentado do imposto de renda, já que quem dá a isenção não é a Receita, é a Lei 7.713. Foi o que Ângelo fez. Logo depois da aposentadoria, ele reuniu toda a documentação e pediu também a isenção do imposto. Para ele, o valor que era descontado é importante, já que os portadores da doença têm gastos elevados e precisam de cuidados especiais. O portador do HIV, embora possa ter uma vida normal, uma vida tranquila, a vida do portador requer alguns cuidados. E a gente tem que estar monitorando cuidados com a saúde, exercícios físicos, cuidado com dieta,
e médicos, acompanhamento médico, exames, e são medidas, são providências que demandam, são caras hoje em dia, né? Então a gente precisa de um plano de saúde, o básico, por exemplo, o atendimento, o SUS fornece a medicação, mas a gente depender de sistema de saúde para acompanhamento médico. Para você ter uma ideia, um resultado de exame no sistema de saúde, ele demora de 30 a 40 dias para ficar pronto, para sair o resultado. Para marcar com o médico é outro tanto, então é bem longo. A vida do soro positivo requer alguns cuidados, algumas atenções que a gente tem que ter. Em 2010, um aposentado no Mato Grosso, que perdeu a visão do olho esquerdo, ingressou na justiça pedindo a isenção do imposto de renda. O processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Ao analisar o caso, os ministros da segunda turma concluíram que a lei que trata do assunto não deixa claro quais são os tipos de cegueira que garantem o benefício. Quem tem a visão binocular, quem enxerga pelos dois olhos, tem, numa sociedade desigual como a nossa, uma sociedade absolutamente indiferente à exigência da solidariedade. Quem tem os dois olhos não encontra meios de trabalho que lhe permita sobreviver com a necessária dignidade, você imagine quem tem algum tipo de deficiência. Eu creio que essa decisão foi inspirada, sobretudo, no humanismo, que deve ser a grande estrela polar, a grande estrela guia da jurisdição, deve ser o humanismo, a solidariedade, a compreensão. E até para usar uma palavra muito cara aos budistas, a compaixão ou a alteridade, colocar-se o julgador no lugar do outro para sentir as suas dores. Eu penso que essa decisão foi absolutamente iluminada, a meu ver, a meu sentir. Muito bem, a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo não. Mande um e-mail para stj@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Você também pode ver os vídeos no canal oficial do STJ no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, tchau.